Evitar o conflito não é gentil, é desonesto. A verdadeira gentileza é ter coragem de ser claro. Essa é uma frase de Brené Brown, do livro A Coragem de Liderar. Hoje é segunda-feira, bom dia. Eu já quero causar com um tema bem polêmico aqui no nosso podcast A Liderança é o Espelho, porque é um tema que, ao longo da minha carreira, eu vivenciei exemplos bons e ruins, né? Algumas vezes eu era parte da equipe, outras eu estava de fora, como RH, e eu vejo como faz diferença quando o líder está preparado para isso. Isso o que é, Raquel? Conflito, gente. Aquelas conversas difíceis que todo líder precisa ter, mas que alguns, como eu, inclusive, fogem desse conflito, né? Hoje eu já aprendi, se eu tenho que resolver, eu resolvo, mas é uma jornada de dificuldade isso para mim e para alguns outros líderes que eu conheço que são muito relacionais, né, e tem essa dificuldade sim de expor. As conversas difíceis são conversas que o tornam, né, mais líder, mais sênior, mais estratégico, porque são elas que vão te diferenciar, né, de um líder ali, início de carreira, para um líder mais executivo, que é quando você também já trabalhou a sua autoestima, já entendeu que você não vai agradar todo mundo e que algumas vezes, para você desenvolver as pessoas, você vai precisar, eu falo que é botar o chapéu do policial bom e do policial mau, né? Então você vai precisar botar o chapéu do policial mau de vez em quando. Liderar exige uma coragem muito grande, então, para enfrentar conversas que muitos preferem evitar. Este guia que eu vou falar aqui com vocês hoje, né? Esse podcast, na verdade, vai trazer para vocês algumas historinhas que eu vou contar e algumas, talvez, ferramentas para que vocês nunca mais ignorem um conflito, e sim entendam que ele faz parte e que para resolver você vai precisar entrar no seu papel de liderança. Primeiro eu vou categorizar aqui os conflitos e depois eu vou contar a historinha, tá? Existe às vezes o conflito da tarefa. Ai, como que a gente vai fazer isso aqui para ser produtivo? Aí cada um quer fazer de um jeito, e aí a gente não chega em conclusão nenhuma, e é retrabalho, e aí esse aí não é tão difícil de resolver, porque o líder pode entrar na conversa e dar algum direcionamento, de vai por esse caminho, prioriza isso, tem um modelo aqui, né? Então, às vezes fica a equipe toda ali batendo cabeça no melhor modelo, se você quiser empoderá-los, mas achar que está muito conflito, você pode ir lá dar um direcionamento. Esse é mais facinho de fazer, né? Tem também o conflito do processo, que é quem faz o quê? Esse já começa a pegar um pouco, porque em grandes empresas, como eu já trabalhei, tem aquela história de que tá com todo mundo, mas não tá com ninguém. E aí tem até uma ferramenta muito utilizada em grandes empresas que se chama matriz Race, que é quando você dá um papel para cada um, né? E aí fala assim: ah, esse aqui é o dono da tarefa, esse aqui só precisa ser informado, esse aqui precisa controlar, precisa tomar decisão. Aí você vai ali delegando com o chapéu certo de cada um. E aí também, de novo, vai depender de você, líder, conhecer ferramentas, perceber quando é que você tem que entrar nessa conversa para falar, ó, fulano, isso aqui tem que estar com você. Você pode pedir ajuda, mas o chapéu é teu. Se der M, o problema é seu. Se der bom, você também ganha lá suas estrelinhas, né? Mas você precisa estar de frente nesse processo. E muitas vezes a gente vai deixando quando vê tá com todo mundo e não tá com ninguém. Agora vem o pior de todos, é o conflito de relacionamento. E aí ele é perigoso, porque dependendo de como você entra, parece que você está tomando partido, defendendo alguém. Mas se você se omite, né, do conflito, além dele poder piorar, também parece que você está defendendo alguém, nem que seja o seu próprio interesse. Então também não é bom, né? Então, vou contar uma história para vocês rapidamente aqui, tá? Sobre esse conflito de relacionamento, assim. Eu vou dar dois bons exemplos que eu estive presente, eu não estava no meio, e depois eu vou dar um mau exemplo também, que aí eu estava no meio. Eu estava numa reunião uma vez de executivos, e era um comitê de talentos. E tava uma coisa assim, meio lavagem de roupa suja, sabe? Todo mundo reclamando de todo mundo. E aí tinha um executivo que estava mudo nessa reunião. E eu falei, nossa, será que ele está passando mal hoje? E aí, quando acabou a reunião, eu perguntei para ele, por que que ele estava tão quieto, se ele estava sentindo bem. Ele falou que estava. Eu falei, mas você estava muito quieto. Ele falou, ah, sabe o que que é, Raquel? Eu vi ali todo mundo reclamando de todo mundo, falando mal de todo mundo, da equipe de todo mundo.
E aí eu pensei, poxa, a minha equipe também é perfeita. Então, quem sou eu na fila do pão para chegar aqui e ficar criticando a equipe dos outros? Aqui ele quis sim evitar um conflito, mas eu achei bem nobre a atitude dele, porque muitas vezes terminar uma fofoca é simplesmente o ato de nem entrar nela, porque a pessoa nem sente liberdade em continuar com você a fofoca, já dado que você fingiu que nem notou, sabe? Estava ocupado. E eu achei esse líder muito maravilhoso nesse dia. Tem um outro exemplo aqui de conflito de relacionamento, que uma diretora tinha duas gerentes abaixo que estavam se engalfinhando. E como que ela soube? Que estava tão feia a história, tão feia, que já tinha ido parar numa área par, que era cliente, né? Nossa. E aí ela chamou as duas, colocou numa sala e falou: então, aqui no trabalho, ninguém é obrigado a frequentar a casa de ninguém, ninguém é obrigado a comer pizza com ninguém, mas todo mundo é obrigado a se tratar com respeito. E é isso que eu espero que vocês façam daqui para frente, porque se eu souber que está rolando algum outro conflito desrespeitoso e que foi parar lá na área do lado, vai ter demissão. Mas eu não vou privilegiar ninguém, eu vou demitir as duas. Isso vai me ferrar muito, vai ferrar a equipe, mas eu vou bancar. Porque aqui no Jardim de Infância, e o mínimo que vocês podem fazer é serem adultas e se tratarem bem. E, obviamente, o problema foi resolvido, né, gente? Então, para mim, são dois bons exemplos. São conversas difíceis, mas são conversas que a gente precisa ter. E um outro exemplo ruim foi de uma vez que eu trabalhei com uma pessoa que era uma pessoa bem danosa. Assim, ela arrumava muitos conflitos com algumas pessoas, não só comigo. Esse algumas eu só fui descobrir depois, eu achava que era só comigo, né? E aí eu conversei com o meu líder, expliquei, e ele falou: ah, você se acostuma. E deu aquela ignorada básica do tipo, não vou me envolver nisso, né? Final da história, eu pedi para sair da área, porque eu não estava afim de disputar isso. É, E aí a pessoa ficou lá um tempo, depois acabou que ela traiu o próprio líder e acabou sendo mandada embora da empresa. A minha mãe, ela tem uma frase muito boa também, que ela diz o seguinte: só assiste, só observa que o mundo dá tanta volta que a pessoa que ela faz besteira, ela tropeça nela mesma. Não precisa você fazer nada. E foi meio que isso que aconteceu. Mas qual é meu ponto aqui? Meu ponto é, quando o líder não se posiciona, muitas vezes a parte que vai embora era aquela que você queria que ficasse. Porque geralmente não é aquela que está arrumando conflito. A que está arrumando conflito fica com você, arrumando mais conflito. Quem vai embora é aquele que olha e fala assim: ah, gente, não tô ganhando para isso, sabe? Então é muito importante a gente entrar. Mas Raquel, como é que entra nisso, né? Eu acho que é parecido com o que a diretora fez, que eu falei, né? Você pode ter uma conversa individual com cada uma, você pode com cada um, você pode colocar juntos numa mesma sala, mas o importante mesmo é trazer aqui a fórmula do feedback, que é trazer fatos e dados, para não parecer nada pessoal, sabe? Então, fulano, eu observei que o clima da nossa área está ruim, existem algumas divergências de opinião entre vocês, isso está impactando o trabalho e o resultado da área, assim como a nossa reputação em outras áreas. E eu preciso que vocês melhorem esse comportamento. Repara que eu não falei, você fofocou, você está sendo injusta, você não foi legal. Não, eu só falei do clima da área e o impacto na área cliente. Então é importante, tá? Tem que se posicionar, líder não pode não se posicionar. Esse feedback, ele pode realmente transformar uma situação ruim em uma situação boa, mas ele tem que ter estrutura. Como eu falei, não pode ser subjetivo, não pode ser o que eu acho, tem que trazer fatos e dados, comportamentos observados, né? Você precisa falar de uma necessidade. Então, eu necessito que vocês se entendam, eu necessito que vocês conversem, eu necessito que vocês entreguem o resultado, né? E estabeleça marcos, prazos, ó, dentro de um mês precisa melhorar, porque senão fica aquela conversa subjetiva, né? Aquela conversa solta, e isso também não ajuda. Um líder, ele precisa navegar bem nesses momentos críticos, né? Porque pode ser que em algum momento você dê outro feedback e outro feedback e as pessoas não melhoram. Aí, sabe qual é o posicionamento dessa vez? Você vai precisar sim fazer um desligamento. Porque quando você não desliga, esse clima ruim vai contaminando a equipe. Isso vai tirando a sua autoridade. Então, vai parecendo que todo mundo pode sentar na sua cabeça, porque ninguém escuta o seu feedback, né? Então, assim, precisa se posicionar também em relação. Se você já deu um prazo e a pessoa não evoluiu,
Aí você vai fazer o desligamento. Desligamento já está na fase final. Então, é ir direto ao ponto, com empatia, sem dar muito feedback, ser claro por que que você está fazendo o desligamento da pessoa, porque ali não é mais hora de feedback, né? Depois disso, você precisa reunir, então, o time para comunicar esse posicionamento, né? Então, reestruturar quem a partir de agora fica com que demanda, por que que a pessoa foi desligada sutilmente, né? Não precisa chutar cachorro morto, como eu digo. E quais são os combinados, né? Os comportamentos que você espera da equipe e que você não vai tolerar na equipe, para que isso sirva também de exemplo e que as pessoas não repitam um comportamento ruim dentro da equipe. Existe ainda um outro pequeno, grande conflito, pode ser interno ou do colaborador com o líder, que é quando a gente fala de salário. Então, por exemplo, imagina que você está aí, "Ai, agora eu peço salário ou não peço aumento de salário para o meu líder?" Aí o primeiro ponto é, não deveria pedir, né, gente? Uma pessoa é boa, deveria vir sem ela ter que pedir. Mas, se você for pedir, o meu conselho é, primeiro investigue qual é o momento da empresa, qual é o momento do mercado atual, né? Qual é o momento do seu líder? O dia tá bom para você conversar sobre isso? E aí, nunca vá falar sobre, o fulano ganha mais, ou o que falta para você, ou aquele tom de reclamação. Leva um material pronto, mostrando o que que você entregou, por exemplo, nos últimos 12 meses, e faz um para frente. O que mais você pode entregar se você também receber uma investida de volta ali da empresa, né? O quanto isso pode te engajar, te dar subsídio econômico para você pagar um outro curso e se aprimorar em alguma coisa. Então, a negociação salarial deveria ser desta forma. Agora, você como líder, imagina que você recebeu o pedido do salário, né? Ao invés de ficar irritado e dizer não logo de cara, ou se sentir ameaçado e dizer sim logo de cara, ficar na mão do colaborador, apenas responda, faça perguntas, né? Pergunte para ele por que que ele resolveu trazer esse assunto agora, escute atentamente. E depois diga para ele que você vai pensar, vai conversar internamente com a RH. E aí você realmente avalia se faz sentido, se tem uma verba disponível, se vale a pena reter aquela pessoa, se ela é chave para você ou não, se ela nem está entregando tanto assim, poderia ir embora. Mas nunca fale não de cara, porque o não de cara a pessoa também pode entender como, então amanhã eu vou embora. E às vezes esse amanhã eu vou embora é amanhã mesmo, e você nem está preparado para perder essa pessoa. Então, por isso que no mínimo você fala assim, eu vou pensar sobre isso, né? Aí, gente, aqui eu deixei um conflito para puxar um gancho para o próximo que a gente vai falar essa semana. Às vezes, você não quer entrar em conflito e você sai falando sim para tudo. Sim para reunião, sim para tudo que o colaborador pede. E quando você vê, você é um líder sem autoridade e o pior, sem tempo nenhum de fazer a gestão da sua equipe. Porque se posicionar também é gerir a equipe, é ter tempo para essa comunicação. Então, no próximo episódio, ainda dessa semana, a gente vai falar sobre a arte de dizer não e gerenciar melhor o seu tempo. E eu vou trazer algumas dicas como identificar o que é o essencial para você, aprender a fazer algumas recusas com clareza, deixando a porta aberta, gerenciar a sua energia, focar no que realmente é importante para você. Por isso, eu já deixo esse convite, hein? Quarta-feira você vem aqui para falar de gestão do tempo e prioridade. Quando você aprender a se posicionar nos conflitos, mais fazer a gestão do seu tempo, aí você vai estar pronto para a gente entrar aqui no assunto de sexta-feira, que é parar de ser aquele resolvedor de problema. Ai, fala com a Raquel que ela resolve. E passar a ser um líder estratégico consultivo. Que aí, ao invés de falar assim, fala com a Raquel que ela resolve, vão falar assim, pergunta a opinião da Raquel, porque ela tem experiência sobre isso. E aí não significa que a Raquel vai resolver. Talvez ela vai delegar, ela vai opinar, ela vai contratar um fornecedor, ela só vai dar uma opinião estratégica sobre aquilo. Vocês vão ouvir a Raquel, é diferente. Então, na sexta-feira, a gente vai falar da diferença de ser resolvedor de problemas para ser uma pessoa que é consultiva. E na outra semana, que eu já estou deixando todos os spoilers para você ficar aqui comigo, a gente vai falar também sobre como se tornar um líder admirado, porém não um líder desrespeitado. Porque às vezes a gente confunde isso. Às vezes a gente acha que ser admirado é deixar todo mundo fazer tudo,
né, é agradar todo mundo, e na verdade não é. Então, esse aqui vai ser um assunto que a gente vai começar na próxima semana. Então, para fechar hoje com chave de ouro, a coragem começa aparecendo e continua quando escolhemos a vulnerabilidade em vez da armadura. Essa é uma frase também da Brené Brown, também do livro A Coragem de Liderar. Eu espero que você arranque da gaveta os conflitos que você está guardando lá porque você não quer gerenciar e já comece essas conversas difíceis para que elas fiquem mais fáceis com o tempo e você fique cada vez mais preparado. Meu nome é Raquel Paiva, eu sou gestora de líderes, gestora também de carreira, né? E eu estou aqui no podcast A Liderança e o Espelho para desenvolver. Você que é líder e muitas vezes não tem dinheiro para fazer uma mentoria, não está com tempo agora, mas queria escutar algumas pílulas para clarear aí a sua mente. Então, fique com a gente ao longo da semana, porque essa semana tem mais dicas práticas de gestão de pessoas, tá bom? Se você gostou, deixa aqui a sua curtida. Deixe o seu comentário, já indica para aquele amigo líder que está precisando falar sobre esse assunto. Um beijo grande, até quarta-feira.